Boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma boa meditação. Mil desculpas pelo Gandharva, eu não sei exatamente o que aconteceu e possivelmente, por isso também foi o motivo que eu não passei, possivelmente o Samaveda iria acontecer a mesma coisa, então eu tomei cuidado de não abrir o Samaveda para a gente vai começar hoje já com a nossa aula. Eu vou colocar uma imagem para vocês aqui, que são, deixa eu só ver se eu consigo agora passar para ela. Pronto. Essas fotos são fotos nossas, né, do Guru Purnima deste ano. Como vocês sabem, nós não participamos este ano, né, não tivemos aula semana passada por conta do Guru Purnima. Antes de falar um pouquinho para vocês sobre o Guru Purnima e sobre o Gurudev, sobre o Dia do Mestre, né, Guru Purnima é o Dia do Mestre, eu queria falar um pouquinho sobre, voltar um pouquinho, né, para falar sobre o Gandharva Veda, o valor de ouvir o Gandharva Veda. Eu não sei quantas pessoas estão hoje aqui, né, pela primeira vez. Então, o Gandharva Veda é um som da natureza, na verdade são os sons da natureza, né, que são colocados dentro do instrumento, né. E quando nós ouvimos o Gandharva Veda, ele tem a qualidade de ser um som organizado, um som ordenado, um som coerente. Então, quando nós ouvimos o Gandharva Veda, o que nós fazemos é trazer para o nosso meio ambiente essas ondas de som mais organizadas e mais coerentes. E quando nós ouvimos, como nós estamos no meio ambiente, né, nós fazemos parte dele, então isso também influencia a nossa fisiologia. Vai ajudar a gente a começar o nosso relaxamento, né, com o Gandharva Veda, a gente começa já a relaxar, a fisiologia ficar mais aquietada, a gente chega às vezes do trabalho, chega da rua, com muito movimento, né, com o corpo muito movimentado, né, com nossa fisiologia muito excitada, muito estimulada pelo meio ambiente, e o fato de ouvir o Gandharva Veda por 5 ou 10 minutinhos antes de começar a nossa meditação e fazer o nosso pranayama. Pranayama é essa técnica de respiração que a gente usa polarizada, porque nós respiramos primeiro com um lado, depois com o outro lado, e que vai melhorar a oxigenação do nosso cérebro, vai melhorar a oxigenação de maneira geral da nossa fisiologia, e tudo isso auxilia para que a nossa fisiologia já comece a meditação de um nível mais aquietado. Se nós chegamos da rua, e aí nós temos o nosso jantar daqui a pouquinho, deixa eu fazer a minha meditação para poder ir jantar, estar com a família, né? Às vezes a gente senta, começa a meditação e ainda está a 250 por hora, né? Quando nós ouvimos 5 minutinhos de Gandharva Veda, 3 a 4 minutinhos de Pranayama, nós sentamos para fazer a meditação, já os olhos já estão fechando, a gente já está mais quietinho, e a meditação fica melhor, né? Por isso nós entregamos para vocês essas ferramentas que auxiliam a técnica de vocês, tá? Então isso é uma coisa, e a outra coisa sobre a nossa meditação ainda, né, é a importância da nossa meditação, de nós começarmos da maneira correta e terminarmos da maneira correta. Então, nós começamos a meditação com pelo menos meio minuto de silêncio. Nós falamos meio minuto de silêncio, mas, na verdade, não necessariamente meio minuto de silêncio, porque às vezes eu sento, fecho os olhos e o mantra já vem, né? Ele tem vida própria. Mas, com um pequeno silêncio, se a gente já fez já ouviu o Gandharva, já fez o Pranayama, já fizemos isso, começamos a nossa meditação, meditamos por 20 minutos, nós sabemos que na nossa meditação, 2 naturezas, né, vão estar presentes, mente e corpo, não dá para separar a mente do corpo, a técnica da meditação transcendental é uma técnica mental, mas mesmo sendo uma técnica... Meu chat não está abrindo hoje também, gente, eu não sei o que aconteceu, que eu não estou conseguindo, por algum motivo, abrir o chat, aí eu não sei se vocês têm algum comentário. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, também não. Poxa vida, eu não vou ver os comentários de vocês, eu de verdade não sei qual é o problema. Aham, consegui ver os comentários, sim. Podem fazer comentários e fazer perguntas aqui no chat, que eu já estou abrindo, ok? Eu já vou explicar isso para vocês. Alguém perguntou sobre as asanas do Gandharva Veda, eu já explico para vocês, tá?
Então, eu imagino que vocês estão conseguindo agora me ouvir, né? Então, nós fazemos, né? Nós ouvimos o Gandharva Veda, nós fazemos o nosso pranayama, nós fazemos a nossa meditação. Nós sabemos que ao longo da meditação nós vamos estar pensando o mantra vai desaparecer em alguns momentos, em outros momentos vai ficar deturpado, em outros momentos ele vai assumir sons diferentes, né? Ele vai ficar mais alto, mais baixo, mais distante, mais próximo, e nós sabemos que é assim mesmo, que a gente não faz nada para modificar isso, nós simplesmente voltamos ao mantra quando percebemos que estamos sem o mantra. A técnica é mental, o objetivo é a experiência de consciência pura, de consciência transcendental, o objetivo é transcender, né, experimentar níveis cada vez mais aquietados, né, dos pensamentos, da própria mente, né, então nós vamos refinar os pensamentos, nós vamos experimentar, está muito baixo? Alguém me falou que o som está muito baixo. O meu som aqui, ele está no máximo. Eu vou falar um pouquinho mais alto para ver se o problema foi aqui, mas tenta verificar se não foi aí com você, né? Se o problema não está aí. Deixa eu ver. Que meu chat sumiu de novo, gente. Deixa eu achar o chat aqui para poder estar falando com vocês. Aqui, alguém me disse que o som está bom. Então, Vera, né? Então, Vera, dá uma olhadinha no teu som aí, porque o pessoal está me dizendo que o som está ótimo, tá bom? Então, onde é que eu estava? Me perdi. Bom, sim, então, na nossa meditação, nós desejamos, nós queremos transcender, nós queremos experimentar mais e mais e mais, reduzir a atividade mental, com a redução da atividade mental, os pensamentos se refinam, com o refinamento do pensamento, a nossa mente mergulha em si mesma e vai experimentar consciência transcendental, o campo de todas as possibilidades, o campo onde todas as leis da natureza estão contidas. Esse é o nosso objetivo. Mas como mente e corpo andam juntos, a gente também vai experimentar alguma coisa a nível de corpo, e a nível de corpo, de fisiologia, o que a gente experimenta é um repouso muito profundo. E é esse repouso muito profundo que vai favorecer a que a gente utilize, né, a habilidade que o nosso sistema nervoso tem de eliminar tensões e estresses, e ele vai nessa direção. Então, é esse repouso, esse relaxamento muito profundo que vai favorecer o nosso sistema nervoso a colocar toda a sujeira para fora, a faxinar, né, a nossa casa. E com a faxina da nossa casa, a gente abre espaço para mais experiências de transcendência, de transcendente. E é essa dobradinha que acontece ao longo da nossa meditação. No final da nossa meditação, nós paramos de pensar um mantra, mas continuamos com os olhos fechados por mais 2 ou 3 minutinhos. Esse final é muito importante e faz parte da técnica. Não significa que porque eu parei de pensar o mantra, minha meditação acabou. Não. Esses últimos 2 ou 3 minutos são muito importantes para permitir que a nossa fisiologia volte a aumentar o metabolismo. Então, a gente vai para a atividade, abre os olhos e vai para a atividade já com o metabolismo um pouco mais elevado. E se a gente sentir no final que precisa de um pouquinho mais de descanso, então a gente pode ampliar esse tempo de 2 a 3 minutos para 5 ou 10 minutos, pode até deitar um pouco e pode até descansar, né? Fechar os olhos e até dar uma cochiladinha, nenhum problema, pelo contrário. Se a fisiologia está precisando, a gente oferece para o nosso corpo aquele que ele precisa, né? Então, essa é a nossa técnica da meditação transcendental, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à técnica de vocês, seja juntos, no grupo, a gente vê que é muito diferente meditar, mesmo à distância, ao mesmo tempo, né? Ou que vocês tenham em relação à técnica de vocês em casa, que vocês sintam alguma dificuldade, pode fazer a pergunta aqui, no final, quando eu terminar de falar sobre o Guru Purnima e o Guru Dev, eu respondo para vocês, tá bom? Então, deixa eu me adiantar para a gente não perder nosso horário hoje, tá? Então, vamos lá, Guru Purnima, né? O que é o Guru Purnima? Por que Maharishi implementou, né? Por que ele trouxe? Nós temos 2 celebrações grandes ao longo do ano, temos outras. Eu vou falar de todas elas para vocês conforme elas forem acontecendo. Mas o Guru Purnima,
e o 12 de janeiro, porque 12 de janeiro é o aniversário de Maharishi, sempre foram celebrados de uma forma muito especial, né? No caso do 12 de janeiro, eu vou começar pelo 12 de janeiro, mas quando chegar lá em 12 de janeiro do próximo ano eu vou falar sobre isso de novo, mas no caso do 12 de janeiro, quando o Maharishi estava conosco, era o dia do ano onde ele lançava todos os projetos do próximo ano. Ele fazia silêncio do último dia do ano anterior até o dia 8, o dia 9, ele ficava em silêncio, completamente isolado, em silêncio, e aí depois ele chamava todo mundo, se reunia e fazia todo o planejamento, né, do ano seguinte, daquele ano, dava um nome para aquele ano, né, de trabalho, sempre tinha um nome, e fazia toda uma planificação do ano seguinte. Hoje nós fazemos isso no Guru Purnima, mas não está mais conosco, né? Então, no Guru Purnima, é uma data muito especial que mais te trouxe, é o dia do mestre. E o que é o mestre, né? Porque às vezes a gente tem uma conotação, um pré-conceito, quando a gente fala em mestre, a gente relaciona, né, essa palavra mestre num sentido mais esotérico, ou traz uma forma mais, não espiritualista, né? Mas, sei lá, religiosa de falar. E quando nós falamos em mestre, ou quando o Maharishi fala em mestre, na verdade, é uma reverência, né, que se faz àquele que nos ensina algo. Então, quem seria, né, quem eu poderia dizer que é o meu mestre? Todo aquele que me traz algum conhecimento que eu vou usar para a minha vida. Então, meu professor, alguns professores, né, nem todos, mas eu posso chamar de mestre, porque ele me traz mesmo conhecimento que vai trazer um conteúdo para a minha vida, não só esse conteúdo teórico, né, esse conteúdo de escola, vamos dizer assim, né, mas ele traz um conteúdo para a minha vida. Então, o mestre é aquele que traz um conhecimento, o mestre é aquele que traz um conteúdo, o mestre é aquele que vai me ajudar de alguma forma, que vai me auxiliar de alguma forma a ser melhor do que eu sou, né? O mestre é aquele que me ensina, que me mostra um caminho. O mestre é aquele que muitas vezes me traz de volta para o caminho, né? Então, o meu amigo pode ser meu mestre, meu pai sempre será, meus pais sempre serão meus mestres, né? Meu irmão pode ser meu mestre, um estranho pode ser meu mestre em algum momento, né? E para Maharishi, e o Gurudev, né? Gurudev foi o mestre de Maharishi, ele foi o professor de Maharishi, né? Maharishi viveu com Gurudev por muitos anos, por 12 anos ele viveu com Maharishi, né? com Gurudev. E nesse tempo que ele viveu com Gurudev, todo o aprendizado dele, né? Aconteceu com Gurudev. Então, ele sempre, mas nunca se colocou, embora ele tenha sido um mestre também, né? Mas ele nunca se colocou como mestre, ele sempre reverenciou Gurudev, porque esse conhecimento vem dessa tradição de mestres, do qual Gurudev faz parte. E ele sempre reverenciou Gurudev no sentido de que, olha, este conhecimento que eu estou repassando para vocês não é meu, mas ele vem de uma tradição de mestres, e Gurudev foi quem trouxe esse conhecimento para nós. Então, na verdade, o conceito de mestre, e é muito importante que a gente veja dessa forma, né? O conceito de mestre tem a ver com aquele que me traz algo que vai acrescentar, que vai me auxiliar no meu desenvolvimento, em todos os sentidos, né? Mas no meu desenvolvimento, no meu crescimento como ser, né? Como ser, e quando eu falo como ser, não é esse ser de ser pequenininho, mas esse ser de ser grande, né? Com S maiúsculo. Não é só essa coisa do dia a dia, pequenininha, mas é de ser mais, de ter alguma coisa a mais para entregar, né? Para entregar para o meio ambiente mesmo, para entregar para o meu filho, para entregar para o meu funcionário dentro da minha empresa, que não é só o trabalho, né? Nós somos muito mais do que simplesmente um relacionamento formal, né? Nós sabemos disso, mesmo que eu esteja num relacionamento formal, o que eu entrego para o meio ambiente é aquilo que eu estou vivenciando internamente, mesmo que isso não seja dito e não apareça, mas é o que vai para o meio ambiente, o que eu entrego. Nós sabemos que os nossos pensamentos são ondas, né? São ondas elétricas, são ondas sonoras,
mesmo em silêncio, mas são ondas que vão para o meio ambiente, que compõem o meio ambiente, que influenciam o meio ambiente, né? Então, quando nós falamos em mestre, nós estamos falando daquele que me dá alguma coisa. E nós devemos sempre agradecer o conhecimento que nós ganhamos, que nós adquirimos, por menor que ele seja, né? Uma criança pode me ensinar alguma coisa, e a gente reverencia tudo aquilo que a gente recebe, principalmente quando a gente recebe de forma consciente, né? Então, quando nós falamos de Gurudev, quando nós falamos de Maharishi, nós estamos falando de um mestre que traz para você um conhecimento de forma consciente, né? Estruturado, organizado. E é isso o que Maharishi faz, é isso que Gurudev faz. Então, na lua cheia do mês de julho, a full moon, que é dita a lua mais cheia do ano, e foi o dia que Maharishi escolheu para homenagear Gurudev como o dia do mestre. Então, nessa lua cheia de julho, a gente celebra, né? Então, é uma festividade, a gente celebra Gurudev. E é também nesse momento, vocês vão ver aí que tem muitos professores nossos, né? Quem é aluno da Adriane vai reconhecer a Adriane aqui, tem professores de outros lugares. Na verdade, essas fotos que vocês estão vendo é de professores de toda a América Latina, tem professores de projeto, a Sara Pondé está com a gente aqui, tem professores que dão cursos regulares como nós também, né? E tem professores que vocês não conhecem que são de outros países aí também. Esse é só o grupinho da América Latina, nós estávamos lá em mais, sei lá, acho que no final tinham mais de 700 pessoas, 600 pessoas, e nós temos também um momento, né, como é uma ocasião muito especial, onde a gente consegue se encontrar, né, os líderes de todos os países conseguem se encontrar, então a gente também, nessa festividade, né, de Guru Purnima, a gente também faz os nossos planejamentos, conta um pouco da nossa experiência de cada país, de como está a meditação, como foi, né, o nosso ano, e conta um pouco do que a gente pretende fazer no ano seguinte. Então, é também um momento de confraternização de todos os países. É muito bonita, né, muito bonito essa celebração que a gente faz no mês de julho, na lua cheia, na Holanda, na Mero, na Maharishi European Research University. E eu queria contar um pouquinho para vocês sobre Gurudev mesmo, né? Tem não é oficial, é oficioso, né? Mas tem um aluno de Gurudev que ele conta um pouquinho da história de Gurudev. Gurudev foi um buscador da verdade, um buscador do conhecimento, e ele faz isso desde muito pequeno, ele sai buscando, ele faz parte de uma casta muito especial na Índia, que é uma casta de brahmanes, né? E Gurudev sai em busca do conhecimento, nessa busca de conhecimento, ele vive muitos anos isolado, nas cavernas, nas florestas, né? E como brahmane, ele é um estudioso do Veda, do conhecimento védico, né? Da ciência védica. E claro, ele pratica, né, técnicas especiais de meditação. Então, quando ele está já mais idoso, já talvez com, eu não sei agora exatamente a idade, mas com certeza com mais de 60 anos, ele é convidado, porque na Índia existem, desde Shankara foi um erudito, né? Mas desde Shankara, na Índia, Shankara divide a Índia, os brahmanes, eles são os guardiões do conhecimento védico, né? Essa casta é a casta que é privilegiada por ser a guardiã do conhecimento védico. E Shankara, ele divide, até Shankara, você tinha um único brahmane, que era o guardião do conhecimento védico para toda a Índia. E Shankara divide a Índia em 4 partes, e faz norte, sul, leste, oeste, e ele coloca um mestre, ele posiciona, né, ele tem 4 discípulos, 4 alunos dele, a que ele dá esse conhecimento todo que ele tem, porque ele estuda o Veda desde muito pequenininho, desde 7, 8 anos de idade, e com 9 anos ele já era um erudito no Veda, e então ele é muito reconhecido, né, na Índia, e ele tem 4 discípulos, e esses 4 discípulos dele,
ele dá o conhecimento e ele coloca cada um no norte, a partir de Shankara, um no sul, no leste e no oeste, e aí nós vamos ter esses brahmacharyas em cada uma dessas regiões da Índia. Isso vai por muitos anos, e sempre aquele Shankaracharya, aquele Brahmana, o Shankaracharya, daquela região, antes de partir, ele vai eleger um outro, né, que vai ser o sucessor dele. E o trono do norte da Índia, do Brahmana do norte da Índia, fica por muitos anos desocupado, mais de 100 anos desocupado, porque eles entendem que não tem uma pessoa, não tem um Brahmane suficientemente pronto, né, para poder assumir, né, esse conhecimento, para poder assumir essa posição, né, do guardião do conhecimento védico. Em algum momento, e lá na frente, então ficam 100 e tantos anos parados, em algum momento aí, alguém reconhece, né, eles reconhecem no norte da Índia, que Gurudev, Swami Brahmananda Sarasvati, era o Brahmane suficientemente preparado para assumir, então, o trono do norte da Índia, que é o mais importante, porque, né, é toda a região do Himalaia e tal. E aí, eles convidam Gurudev, né, eles vão até Gurudev e dizem, olha, nós gostaríamos muito que você, porque você é o sábio, você realmente é um sábio, você realmente é a pessoa que nós entendemos, é o sábio, é o conhecedor do conhecimento védico, que nós entendemos que está pronto, que está preparado para assumir o trono, né, de Shankaracharya do norte da Índia. E aí Gurudev fala, não, imagina, ele morava nas montanhas, isolado, só buscando conhecimento, né, o próprio desenvolvimento. E ele fala, não. Mas ele é reconhecido como esse ser, né, que com poucas palavras diz muito, né, diz tudo. E aí eles insistem com ele, eles ficam alguns anos perseguindo o Gurudev, insistindo para que ele vá lá ser o Shankaracharya do norte da Índia, para que ele vá lá levar, né, esse conhecimento e assumir esse trono, porque aí quando ele assumir o trono, ele vai para o ashram, assume o trono e tal, então ele fica à disposição, né, disponível para o público, disponível para ter alunos, né, então ele vai, e aí depois de algum tempo ele falando não, e aí insistem, e por fim ele aceita, né, então ele assume, né, ele se torna o Shankaracharya do norte da Índia, e aí então ele vai ter então os alunos dele, né, ele vai ser um mestre que vai transmitir esse conhecimento. E Maharishi conhece Gurudev nos caminhos, nas caminhadas de Gurudev pelo norte da Índia, Maharishi o conhece, e Maharishi ainda estudante, né, coloca o desejo dele, né, de ser um aluno de Gurudev. Gurudev, não, você volte, termine a sua faculdade, vá terminar de fazer a universidade, e depois, se ainda for o teu desejo, você pode voltar. E Maharishi faz isso, e aí ele fica com Gurudev por 12 anos, até Gurudev partir, e aprende, né, todo o conhecimento que ele traz para a gente, da meditação, do conhecimento védico, ele aprende com Gurudev, e aí ele traz esse conhecimento para a gente. E aí o mais bacana para a gente conhecer e saber também, né, da meditação transcendental, a gente sabe que a meditação transcendental é uma técnica simples, é uma técnica fácil, né, é uma técnica mecânica, é uma técnica sistemática, mas a gente sabe também que ela está inserida dentro de um contexto muito antigo, milenar, né, que é a própria ciência védica. A gente sabe que ela nasce, né, dentro desse contexto, dentro do próprio Bhagavad Gita, e a gente sabe o quanto é importante manter esse conhecimento puro. Maharaj tinha muita consciência do valor de manter o conhecimento védico puro, de não desvirtuar aquele conhecimento que ele tinha aprendido. Então, uma coisa que Maharaj faz depois, ao longo do tempo, porque depois que Maharaj parte, ele permanece mais algum tempo, acho que mais 2 anos ainda, né, lá no mesmo lugar, no mesmo ashram e tal, isso no norte da Índia,
e aí ele começa a ter uma experiência de querer ir para o sul da Índia, nem ele mesmo sabe por quê, mas ele fica achando, bom, eu preciso, o tempo todo me vem o nome de uma cidade, né, na cabeça, né, em muitos momentos, e aí ele resolve ir para o sul da Índia, e é onde ele começa, então, a falar da meditação. Mas aí, o mais importante é que, ao longo de toda a jornada de Maharishi, ele resgata muito, mas muito, do conhecimento védico lá na sua origem, né? Então, mesmo no Ayurveda, no Stapatya Veda, no Jyoti, em várias... O Veda tem aproximadamente 40 aspectos, né? E esses 40 aspectos o Maharishi vai tentando resgatar, ele resgata, né, ao longo do tempo. E ele vai resgatar lá na sua origem, lá na sua base, porque o próprio conhecimento, o Maharishi fala isso, ele se perde ao longo do tempo. Se nós não formos muito cuidadosos em manter esse conhecimento avivado e organizado, ao longo do tempo ele se perde. A gente sabe disso, né? Eu lembro de fazer isso várias vezes, como trabalho até na Universidade de Psicologia. Se você conta uma história, né? E também como adolescente, vocês devem ter passado por isso também já, né? Se você conta uma história para alguém e fala, vamos fazer como é que a gente dava o nome? Eu não lembro agora o nome, mas a gente contava história aqui para uma pessoa e um ia passando para o outro, passando para o outro, até chegar no último. E a gente contava aqui, né, no ouvidinho, né? E aí depois pedia para o último contar a história. E aí o último contava a história e era uma história completamente diferente. Começava com gato, terminava com cachorro, sei lá, com tigre, né? Era outra história. Terminava na última pessoa, todo mundo que ia contando história, colocava uma pitadinha de alguma coisa a mais, né? E ia aumentando e ampliando a história. E quando chegava lá no final, na última pessoa que ia contar a história, ela contava uma história completamente diferente. E aí a gente lia para elas, para todo mundo, né, a história original. E aí a gente via que a história original e a história contada eram muito, muito diferentes. E Maharishi, isso, é o telefone sem fio. Obrigada, Tereza. E aí a gente via como o simples fato de passar a mensagem sem ter uma organização, sem ter uma ordem, levava, né? Fazia com que tudo se modificasse. Por quê? Porque nós somos seres egóicos. Nós temos o mau hábito, por ser seres egóicos, de colocar alguma coisa nossa na hora que a gente conta a história. Ou a gente amplia alguma coisa, ou modifica alguma coisa, e a gente faz isso sem querer, né? Então, quando a gente conta uma história, ela deve ser contada com técnica, e deve ser contada dentro de uma estrutura, porque aí ela começa e termina exatamente a mesma. E esse é o cuidado que Maharishi sempre, sempre teve ao passar o conhecimento ou ao resgatar o conhecimento. Então, toda vez que Maharishi ia resgatar um conhecimento, por exemplo, o Stapatya Veda, é o conhecimento do Veda que fala da arquitetura, né? É a arquitetura védica, né? Então, o Stapatya Veda, ele orienta como deve ser a casa, porque a casa é uma extensão do nosso corpo. Nós passamos um tempo enorme no nosso trabalho, mas também nós passamos um tempo grande na nossa casa. E a nossa casa, ela guarda, né, toda a nossa identidade familiar. Então, a nossa casa é muito importante, ela realmente é como se fosse uma continuidade de cada um de nós, né? Então, o Stapatya Veda, ele valoriza algumas coisas muito importantes na hora que eu vou construir uma casa. Ele valoriza a posição do sol, ele valoriza, bom, enfim, se tiver água, onde está a água, para onde está voltada a casa. Então, uma das coisas que o Stapatya Veda privilegia, por exemplo, é o sol nascer na frente da casa. Por quê? Porque ele vai rodar por toda a casa e ele vai terminar no final da casa. E a gente tem ponto de entrada de luz o tempo todo, tanto na frente, como atrás, como em cima, né? Porque aí nós recebemos a iluminação solar e a gente sabe que o sol é essencial para a vida, né? Então, só para explicar um pouquinho para vocês. E o que mais faz quando ele vai falar do Stapatya Veda, ele resgata esse conhecimento lá na sua origem e traz esse conhecimento védico lá da origem para agora. Por quê? Porque se a gente for pegar o conhecimento do Stapatya Veda de agora, a gente vai ver que muita coisa se modificou ao longo do tempo.
Então, ele vai lá na origem buscar esse conhecimento. E assim foi, com tudo que ele trouxe para a gente, com todo o conhecimento que ele trouxe para a gente, inclusive na meditação transcendental. E existe um cuidado de Maharishi quando ele ensina o professor, né? Quando nós nos tornamos professores, tem um cuidado muito grande de Maharishi de fazer com que esse conhecimento seja um conhecimento transmitido, né, para a gente, de mestre para aluno, professor para aluno, de uma maneira muito conscienciosa, muito organizada, muito estruturada. Por isso, se vocês fizerem o curso de meditação no Brasil, na China, no Japão, aonde for que vocês fizerem o curso de meditação transcendental de vocês, não importa o lugar, vocês estarão recebendo esse conhecimento exatamente da mesma forma. O professor de meditação transcendental, ele não coloca, né? Ele não coloca a sua identidade dentro do curso, ele não coloca, o seu ego não participa. Quando nós ensinamos para vocês, nós ensinamos exatamente como deve ser ensinado, sem modificar nada, sem colocar nenhuma vírgula, nenhum parênteses, porque essa é a forma pura de ensinar a técnica da meditação transcendental, e é a forma correta. Por isso, nós sabemos dos resultados. Por isso, nós podemos dizer que a técnica da meditação transcendental é uma técnica sistemática. Por que sistemática? Porque nós fazemos a técnica e experimentamos todas as mesmas coisas. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em termos de potencial mental, bom, será que eu posso mensurar, né, o benefício da técnica? Quando eu falo em termos de potencial mental, eu posso mensurar. Algumas coisas são subjetivas, a criatividade. Eu vou dizer se eu estou mais criativo ou não, mas eu posso, por exemplo, medir, né? Eu posso colocar o eletroencefalograma e eu posso verificar que o meu cérebro está mais coerente do que quando eu não meditava. E tem mais, a técnica da meditação, ela é cumulativa. Então, ao longo do tempo, a minha experiência é de ficar com esse cérebro cada vez mais coerente. Essa ordem entre os hemisférios vai acontecer cada vez de maneira mais organizada. Aumenta a clareza mental. Isso também é uma pesquisa mais subjetiva, mas eu, por exemplo, sei que quando eu pratico a técnica da meditação transcendental, eu vou ter uma experiência única de ondas alfa 1. Ondas alfa 1 são ondas típicas da meditação transcendental. Na meditação transcendental, eu experimento ondas alfa 1. Nunca meditei. Vou aprender a meditar pela primeira vez. Pela primeira vez que eu sento, fecho os olhos e faço a minha meditação, se eu colocar um eletro, eu vou ver a prevalência. Vai aparecer ondas alfa 1 e vão prevalecer ao longo dos 20 minutinhos da minha meditação. E se eu for regular, fizer a técnica 2 vezes por dia, todos os dias, e daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, eu vou fazendo medições, eu vou ver que ao longo do tempo, eu vou estar cada vez mais organizado. O meu cérebro, né, vai estar funcionando de forma coerente, não só mais dentro da meditação. Eu posso fazer essa mensuração dentro e fora, antes, durante e depois. E eu vou ver que esse cérebro está diferente, que essas ondas alfa 1, que são ondas de silêncio, prevalecem. Eu vou ver que existe uma coerência em termos de ondas cerebrais, porque elas carreiam, né? Elas trazem essa coerência para as ondas de maior atividade também. Então, eu tenho ondas beta, que são ondas que eu experimento na atividade, são ondas de maior frequência, né? São ondas onde eu tenho uma energia maior sendo necessária na atividade e eu estou em movimento, né? Os pensamentos funcionam mais do que no sono profundo. Por exemplo, no sono profundo, eu simplesmente apagão, né? Na atividade, eu tenho ondas beta, mas quando eu medito regularmente 2 vezes por dia, eu vou ver que no meu eletroencefalograma, mesmo fora da meditação, a minha experiência de coerência, de ordem, né, acontece apesar da atividade. Então, mesmo as minhas ondas beta, são ondas de maior frequência, vão estar mais coerentes. Então, essa coerência, ela é experimentada dentro e fora da meditação. Quando eu não medito,
se eu não sou meditante, nunca fui, e eu fizer o eletroencefalograma, pode acontecer de pessoas terem essa experiência de maior coerência? Pode, né? As pesquisas mostram que aproximadamente 10%, 8% das pessoas podem ter esse nível maior de coerência, dependendo da atividade dela cerebral. Mas, via de regra, eu tenho no máximo 8 a 10% das pessoas com essa experiência. E o meditante, que medita regularmente, bonitinho, 2 vezes por dia? Ele vai ter essa experiência, né? Por quê? Porque ele treina para isso. Nós sentamos, fechamos os olhos, fazemos a nossa meditação. Nós treinamos todos os dias, 2 vezes por dia, né? Nós colocamos, né, para a nossa fisiologia esse descanso, esse repouso. Nós criamos uma condição psicofisiológica de ordem. Isso em relação a cérebro, mas em relação a corpo, em relação ao sistema nervoso, a experiência é a mesma. Então, quando nós fazemos a técnica corretamente e aprendemos a técnica corretamente, e essa é a importância, e esse é o valor dessa tradição milenar, porque nós dizemos que a técnica da meditação é uma técnica milenar, muito antiga, e isso tem um peso muito grande, porque não há nada que sobreviva por milhares de anos se não for bom, se não for autêntico, se não for verdadeiro, vai desaparecer. A técnica da meditação, ela prevalece, ela permanece, por quê? Porque ela está sendo feita sempre de forma estruturada, organizada, ela é ensinada, ela era passada há algumas centenas de anos, até a década de 50, inclusive, de mestre para discípulo, um a um. E quando nós aprendemos a técnica e nós ensinamos a técnica, nós fazemos exatamente da mesma forma. Nós ensinamos um a um, aluno por aluno, porque o ensinamento da técnica, ele tem que ser dado dessa forma, porque nós não ensinamos só a técnica para vocês, nós ensinamos a técnica e como utilizar a técnica. E isso tem que ser feito da maneira correta. Então, o professor de meditação é preparado para isso. E o aluno? O aluno, ele recebe isso. Qual é o papel dele a partir daí? Fazer regularmente. E saber o que ele está fazendo, né? Saber que ele está fazendo da forma correta. Como que eu sei que eu estou fazendo da forma correta, que eu estou ganhando com a técnica? Como é que eu sei disso? Pelo simples fato de que quando eu faço a técnica da forma correta, eu vou ter benefícios. E esses benefícios podem ser mensurados. Por isso a técnica é sistemática, porque eu posso medir os benefícios. E como é que eu meço os benefícios? Como é que eu mensuro, né, os benefícios? Eu vou mensurar os benefícios, eu vou medir os benefícios fisicamente, fisiologicamente. Ele vai acontecer no corpo. É no corpo que eu consigo ver os benefícios da técnica, através da redução do cortisol, através do aumento do hormônio da felicidade, né? Nós nos tornamos naturalmente mais em paz, mais feliz. Mas a técnica, Bernadette, eu sento, fecho os olhos, penso a técnica, nem experimento nada assim tão especial, né? Durante a técnica. A técnica é mecânica, simples e fácil. Puxa, mas o meu dia a dia, realmente, eu estou mais tolerante, estou mais pacífico, estou mais criativo, mais focado, né? Me relaciono melhor, não fico tão doente como ficava antes, né? Antes eu pegava, sei lá, resfriado 4, 5 vezes por ano, agora eu fico resfriado 1 vez por ano, já não tenho tantos problemas. É aí que eu vejo o ponto de equilíbrio. Então, a técnica da meditação transcendental, apesar de ser uma técnica muito antiga e ter um peso exatamente por ter essa tradição e permanecer avivada da maneira correta, que é o que mais te resgata, né? É esse valor da técnica por 5.000 anos, 4.000 anos. Além disso, nós conseguimos hoje, com a ciência nossa, moderna, nós conseguimos comprovar que a técnica funciona. Por isso, nós somos ensinados, né? Nós somos direcionados por Maharishi para fazer exatamente da maneira mais correta possível, para passar para vocês da maneira mais correta possível a técnica. Esse é o valor do mestre. Se nós não tivéssemos Gurudev, se nós não tivéssemos Maharishi, como que nós íamos poder resgatar?
né, essa técnica. E a outra coisa, o outro valor que o mestre tem, é que não só de resgatar a técnica e trazer a técnica, mas o que mais que ele nos oferece? Mudança, qualidade de vida. Esse também é um trabalho do mestre. Transformação. Eu me transformo pela minha atividade, eu me transformo porque eu sento regularmente 2 vezes por dia, que eu faço a minha técnica e ela é fisiológica. Ponto, né? Vai acontecer. É só fazer que acontece. Esse é o meu ganho. Mas será que é só isso que eu ganho? O que eu ganho enquanto ser? Quando eu transcendo, quando eu experimento esse nível mais refinado da própria consciência, quando eu mergulho, né, nesse tanque, nesse reservatório de todas as leis naturais, eu me banho disso, né, eu saio inundado dessas leis naturais para a minha atividade, para o meu dia a dia, para o meu mundo, e eu sou melhor do que eu era, e eu fico mais feliz por isso. Isso é transformação, né? Eu cresço em espiritualidade, eu cresço enquanto ser, eu cresço enquanto indivíduo, eu cresço enquanto alguém que está no mundo, que se relaciona e que leva alguma coisa para esse mundo, né? A gente sempre está entregando alguma coisa, bem ou mal, né? Se eu estiver estressado, é isso que eu vou entregar. Mas se eu estiver bem, também é isso que eu vou entregar. Eu sempre estarei doando alguma coisa, querendo ou não, mas eu sempre vou estar doando alguma coisa. E é no doar alguma coisa que eu serei mais ou não. E o mestre tem essa capacidade, né, de transformação. A minha transformação é minha, eu tenho que sentar e fazer a técnica 2 vezes por dia. Mas o mestre me dá essa chance. O mestre é aquele que vem e me dá o conhecimento para que eu possa ser mais. Essa é a qualidade do mestre. Essa é a qualidade de Gurudev, essa é a qualidade de Maharishi. Por isso, Maharishi sempre reverenciava Gurudev, né? Ele dizia: Gurudev, estou a teus pés, porque esse conhecimento que você me deu é um conhecimento que não tem valor. Não há o que pague um conhecimento como esse, né? E quando vocês e nós, eu também faço parte do processo, né? Nós que somos meditantes, nós sabemos disso, nós que somos regulares, fazemos a técnica 2 vezes por dia. Por que eu insisto tanto nisso, gente? De fazer a técnica 2 vezes por dia, da regularidade. Porque se eu não for regular, eu não vou ter essa experiência 100%. Se eu fizer a técnica 1 vez por dia, eu não vou ter essa experiência 50%, vai ser menos. Porque eu vou estar só tirando o excesso da sujeira, o excesso da fadiga. Mas o que vem atrás, que é o prêmio, é o ganho, né? Eu só tenho o ganho se eu fizer a técnica 2 vezes por dia. Eu preciso fazer 2 vezes por dia. Eu vivo numa sociedade, eu vivo num universo hoje que exige muito de mim, que tira muito de mim, que me coloca muito para fora. E se eu não resgatar isso, né, se eu não voltar para mim mesma e resgatar um pouquinho isso, eu não vou conseguir entregar. Eu vou ficar só no básico, né? Tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe. E o mais? E aquele a mais que eu quero, aquele a mais que eu desejo? Esse eu vou ter na regularidade. Por isso que eu digo que eu tenho a experiência completa do benefício da técnica se eu for regular na técnica 2 vezes por dia. E eu falo muito nisso. E o reconhecimento que eu tenho do mestre, esse reconhecimento também vai acontecer se eu for regular 2 vezes por dia, porque eu vou ter uma percepção muito, muito clara da experiência que eu tenho, né? Muito clara do benefício que eu tenho. Esse é o valor do mestre. Então, o que eu queria deixar para vocês, nós estamos já quase no nosso horário, se vocês tiverem perguntas, a gente façam. Eu tenho só uma pergunta por agora aqui. Não, tem mais, não tinha visto. Aham, ok. Tem mais uma coisinha aqui. Então, tenho só duas coisinhas para responder para vocês. Mas então, o mestre, na verdade, é aquele que nos dá alguma coisa, que nos dá o conhecimento. Então, vamos aproveitar esse conhecimento, né? Porque a única pessoa que ganha, entre aspas, né? Mas o maior beneficiário somos nós. Eu tenho a responsabilidade de usar esse conhecimento da maneira correta. Se eu ganhei esse conhecimento, usem e abusem, meditem
2 vezes por dia. Porque vocês são a pessoa mais importante do mundo. Não tem ninguém mais importante. Eu falo isso muitas vezes com meus alunos. Ninguém é mais importante do que você. Eu sou a pessoa mais importante, porque se eu não for, eu não vou ter nada para dar. Eu só dou aquilo que eu tenho para dar. Se eu for a pessoa mais importante, eu vou fazer o melhor por mim mesmo. E quando eu fizer o melhor por mim mesmo, no momento que eu faço o melhor por mim mesmo, eu tenho condição de entregar, sem precisar, sem desejar, sem querer dar nada para ninguém. Naturalmente, eu coloco essa bem-aventurança no meio ambiente, esse benefício no meio ambiente. Então, esse é o valor do mestre, de nos transformar. A partir de alguma coisa que ele nos entrega, nós ganhamos a capacidade de transformação por esse conhecimento que nos é dado. Então, esse é o valor de Gurudev, esse é o valor de Maharishi, esse é o valor de cada um de nós, quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas ou interferindo com o meio ambiente. Isso tem que ser sempre de uma forma positiva, né? Se nós pudermos fazer dessa forma. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês do mestre. E o ano que vem, vamos ver, a gente vai tentar fazer uma coisa maior para todo mundo participar. Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta sobre as asanas. Bom, o que são asanas? Deixa eu só explicar para quem não sabe, nem não conhece nada. O que são asanas? Asanas Maharishi. Asanas Maharishi são posturas de yoga, são posturas de Hatha Yoga, todos vocês conhecem, todos vocês. Quem já fez yoga, né, conhece as posturas, mas que são organizadas, selecionadas e organizadas, um número X, né, um rolzinho de posturas específico para preparar a nossa fisiologia para a meditação. Então, na verdade, as asanas Maharishi são posturas que nós fazemos, e vejam, quando nós fazemos as asanas dentro de um curso de yoga, por exemplo, nós temos um olhar. O olhar é fazer a postura correta, se manter na postura correta, porque a gente ganha, né? A gente supõe que a gente vai ganhar com isso alguma coisa a nível interno, espiritual, inclusive, né? Praticando a postura correta, o equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Quando nós fazemos as asanas Maharishi dentro do programa da meditação transcendental, nós fazemos antes da meditação. Nós fazemos devagar, nós fazemos pausadamente, nós damos intervalo entre uma postura e outra, um intervalo silencioso, né? Entre uma postura e outra, e preferencialmente nós fazemos de olhos fechados. Então, ao mesmo tempo que nós preparamos a fisiologia para a meditação, nós ganhamos resistência, né? Nós ganhamos equilíbrio, nós melhoramos muitos órgãos, muitos sistemas nossos ganham com as asanas também. Então, esses são asanas Maharishi. E nós, normalmente, para quem já sabe fazer asanas, o ideal é fazer as asanas antes da meditação. Eu tenho uma pergunta que é, quando for fazer asanas antes do pranayama, o indicado seria escutar o Gandharva Veda antes das asanas ou depois das asanas? Para quem faz asanas, o ideal é ouvir o Gandharva Veda antes das asanas. Nós podemos ouvir deitados, de olhos fechados ou sentados, liga o Gandharva Veda. Nós podemos ouvir deitados, é até bem interessante, né? Deitados, bracinhos ao longo do corpo, pernas esticadas. Nós ligamos o Gandharva Veda, ouvimos nosso Gandharva Veda 5, 10 minutinhos, desligamos e sentamos e começamos as nossas asanas. Já vamos começar nossas asanas desse nível mais silencioso. E aí fazemos o pranayama, e aí então fazemos a nossa meditação. Para quem é de São Paulo, eu tinha dito que eu vou fazer uma oficina agora, em agosto, já dei 2 oficinas, né? No mês de junho, maio e junho. E eu estou devendo a segunda oficina, se tem alguém aqui que fez a oficina comigo. Agora, no primeiro semestre, eu vou dar a segunda oficina para vocês, agora no mês de agosto. E essa oficina que eu vou dar para vocês no mês de agosto vai contemplar as asanas, o aprendizado das asanas, ou revisão, né? Para quem já sabe fazer, revisão das asanas, para quem não sabe, o aprendizado, ok? Muito bom. E aí eu tenho agora um outro comentário. Tenho curiosidade sobre bibliografia. Li alguns livros relacionados, como Ciência do Ser, Arte de Viver, Em Águas Profundas, o Insight da Valéria. Uau, você leu bastante livro, né? Vamos lá, o Insight da Valéria,
Além desses livros, você sugere algum outro? Olha, além desses, você não mencionou aqui o Perguntas e Respostas de Maharishi, que a gente já tem, né? Já está na praça, sendo vendido, inclusive. E nós temos 2 livros, nós temos 3 livros, como a gente fala, na prensa, né? Para sair, e que não saíram ainda, e eu estou tentando trabalhar nisso. Que é um do Bob Roth, sobre meditação mesmo. Ah, sim, nós temos um outro livro também que foi publicado, que se chama MT, Meditação Transcendental. É um livro muito gostoso, é um livro muito fácil, é um presente bárbaro para vocês darem para quem não é meditante, porque ele é um livro com muitas imagens, ele parece até um livrinho, um livro infantil, né? Porque ele tem muitas imagens, e ele é uma linguagem muito fácil, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo, porque ele traz pesquisas. Ele é um livro muito bom mesmo. Esse livro foi o último livro que nós lançamos. Então, você teria, se você quiser, o MT, Meditação Transcendental, o Perguntas e Respostas de Maharishi, e você queria saber do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele está esgotado e nós temos ele pronto também para lançar. Nós queremos lançar ele agora, mas nós temos o Supermind, tem o Transcendência e o Supermind do Dr. Rosenthal. Tem o Transcendência do Bob Roth e tem o Bhagavad Gita. São 4 livros que nós temos prontos em português já para colocar no mercado. Nós estamos tentando organizar isso daí, tá? Então, esses livros vão ser lançados. Mas o Bhagavad Gita, como eu falei para você, ele já existe. Então, de repente, você pode encontrar um Bhagavad Gita, chama Bhagavad Gita Comentários de Maharishi Mahesh Yogi. Você pode encontrar esse livro, talvez, no sebo. Esse é um livro fantástico. Para quem já leu vários livros de Maharishi, né, A Ciência do Ser é um livro muito profundo, mas para quem já leu esses livros, ler o Bhagavad Gita é um complemento maravilhoso, ideal, né? Mas se você não leu Perguntas e Respostas, também é um livro muito interessante para você ler, tá bom? Então, o Bhagavad Gita dá para tentar comprar no sebo e daqui a pouquinho nós vamos ter, tá? Com a versão... Então, não tem nenhum vídeo, nenhum filme, né, que fale da vida de Maharishi ou de Gurudev, mas me parece que o David Lynch estava fazendo um filme, uma espécie de um documentário da meditação. Então, nesse documentário ele vai trazer alguma coisa, eu acho que de biografia de Maharishi e de Gurudev, dos dois. Mas eu não sei exatamente em que pé que isso está. Eu posso até perguntar, tá? Ah, que bacana. Tudo bem fazer asanas apenas uma vez por dia. Na verdade, o ideal é a gente fazer as asanas sempre quando a gente vai meditar, ou seria 2 vezes. Nem sempre é possível, porque às vezes a minha segunda meditação, ou até a primeira, não acontece na minha casa, no meu conforto. Eu posso fazer meditação em qualquer lugar, né? No meu trabalho, no meu carro, posso fazer, sei lá, numa igreja, se eu parei em algum lugar, eu posso entrar e fazer dentro de uma igreja, numa praça, enfim, no metrô, no Uber, né? Se eu ficar mais do que 20 minutos, eu posso fazer em qualquer lugar a meditação. Então, nem sempre eu consigo fazer as 2 vezes, mas sempre que for possível, Mateus, o ideal é fazer 2 vezes por dia. Quando não for possível, pelo menos uma vez por dia. A da manhã, via de regra, as pessoas me dizem, os meus meditantes me contam que a da manhã, via de regra, é mais fácil, né, do que a da tarde. Mas tem pessoas que é o contrário, né? Precisa ter um descanso em Shetanasanas entre cada asana? Uhum. Ok. Sim, nós fazemos uma pausa entre cada asana, mas nós temos algumas asanas que exigem um pouco mais a fisiologia. Então, tem algumas asanas que, por exemplo, o coração bate um pouquinho mais rápido, então nessas a gente fica mais tempo, né? Em Shattanasana a gente descansa. Mas eu não preciso fazer, na verdade, se você fizer o curso de asanas, que é um curso mais longo, nem é esse que nós vamos fazer agora, você vai ver que é um pouco diferente, vai ser acrescentado no curso alguns conceitos, né? A professora Sueli dá esse curso, o professor Sacha também é professor de asanas. E acho que a Sueli vai dar um curso de asanas em algum momento. Eu vi isso na nossa agenda em algum lugar. E aí vocês podem fazer o curso completo de asanas, é uma outra história. Mas as asanas, como nós ensinamos para vocês, né? As asanas de forma mais simples, sem tanta teoria, nós fazemos uma pequena pausa entre uma e outra. Nem sempre nós precisamos voltar
o Shettanasana, tá? Se nós tivermos tempo, nós podemos voltar para o Shettanasana em algumas posturas, que são posturas que exigem um pouco mais da fisiologia, tá bom? Aham, ok. Você já leu perguntas e respostas. Tudo bem. Aham. Pô, então você já leu todos os livros. Eu não sei se você lê inglês, né? Mas se você lê inglês, você pode entrar na Amazon, nós temos muitos livros, de Maharishi, de professores também que escreveram, né? Nós temos realmente muitos livros no mercado, mas estão em inglês. Em português, esses são os livros que a gente possui, e eu prometo para vocês que a gente vai tentar ter mais livros em português para vocês também, tá bom? Aham. Ai, não terminou. Ah, eu sabia que esse filme estava sendo produzido, estava sendo organizado para ser produzido, lançado. Não sei em que pé isso daí ficou. Ok, obrigada por me recordar isso. Eu vou perguntar para a Janine como é que está isso, tá bom? Então é isso, gente. Já são 9h05, nosso horário é até as 21 horas. Eu queria me despedir de vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos trazer um tema novo para vocês. Claro que sempre ligado ao que vocês, a nossa técnica, né? E se vocês também, ou então aos 40 aspectos do Veda. Em alguns momentos eu vou trazer outros professores, por exemplo, a professora Berenice, do Rio de Janeiro, ela é arquiteta e ela tem formação em Sthapatya Veda. Eu, se em algum momento agora em agosto eu consigo trazer ela para uma aula nossa, para ela falar um pouquinho para vocês sobre Sthapatya Veda, ok? Ayurveda também, nós temos professores especializados em Ayurveda. Nós vamos ter um curso também de formação agora de Ayurveda no mês de outubro. Eu possivelmente vou estar indo para esse curso e eu vou me ausentar aí umas 6 semanas. É um curso bem extenso, são 200 horas aula, 200 e poucas horas aula, mas a gente vai estar organizando aí para vocês também, tá bom? Então, e aí eu vou trazer muito material para vocês, tá? Então, só para colocar um pouquinho, para fechar com vocês, né? Nós temos esse próximo final de semana um residencial. Para quem não sabe o que é residencial, é um final de semana que nós passamos juntos no mesmo espaço, né? Dentro de um hotel, é São Roque, que nós normalmente passamos nosso residencial. No residencial é muito legal, porque a gente medita mais. Nós temos um professor ao nosso lado, então dá para fazer uma formatação diferente na nossa meditação, né? Eu brinco que é uma overdose de meditação. Nós temos uma alimentação super especial, nós temos aulas muito especiais. Este nosso residencial vai ser um residencial que o professor Aloysio e o professor Mário vai dar. O Mário ele é especializado em Ayurveda, ele trabalha com Ayurveda. Ele vai falar sobre Ayurveda no próximo residencial, que esse começa agora, sexta-feira, essa próxima sexta-feira. Deixa eu só ver. Sim, nessa próxima sexta-feira, isso mesmo. E ele vai falar sobre Ayurveda, e o Aloysio vai falar um pouquinho, acho que sobre asanas, dieta e saúde, alguma coisa assim, eles se compuseram. Vai ser um residencial muito bom. Deve ter pessoas aqui no grupo que já se inscreveram, que vão participar do residencial, mas se não tiver, olha, gente, vale a pena. Eu devo estar lá também, a gente vai se encontrar também se vocês forem. Então, o que nós temos de imediato para vocês até a semana que vem, no intervalo entre uma aula e outra, esse residencial. E sempre que tiver alguma coisa acontecendo, eu vou estar passando para vocês. Se preparem, quem é de São Paulo, eu vou estar dando oficina de novo agora em agosto. Conto com vocês, vou adorar receber vocês na nossa casa. E nós vamos ter também a oficina, nós vamos ter alguma outra atividade que eu não estou lembrando agora, mas a semana que vem eu trago para vocês todas as atividades que a gente vai ter, então, agora este semestre, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, Diego e o Dev, e a gente se encontra, então, na próxima semana.